TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. No governo federal, corta-se os orçamentos das universidades, reduz substancialmente o orçamento para ciência, pesquisa, tecnologia e extensão. Tenta-se impedir até o ensino de filosofia e sociologia. Pasmem, no Ceará não tem disso não. Aqui, aumenta-se os recursos para ciência e tecnologia, cria-se um programa cientista-chefe para desenvolver tecnologias sociais, para resolver problemas em várias áreas, dentre essas, educação, saúde, economia do mar e tantas outras. É para discutirmos os vários aspectos de todo esse desenvolvimento e essa prioridade que o governo do estado do Ceará tem dado à educação como um todo e à ciência e à tecnologia, que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. E para discutirmos e conhecermos o que é o programa Cientista-Chefe, para quem se destina nesse momento, quais os recursos disponibilizados pelo atual governo para que a FUNCAP possa financiar este programa, nós convidamos hoje aqui as pessoas mais indicadas para discutir sobre isso. O professor Tarcísio Pequeno, doutor, pós-doutor em Ciência e Tecnologia, ele que conduz nesse instante a Fundação Cearense de Pesquisa do Estado do Ceará. O professor doutor também João Mário, economista, professor do CAEM, e o professor doutor Clésio Arruda, que nos ajuda semanalmente aqui a discutirmos os vários assuntos pautados neste programa. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje como convidados o professor doutor Tarcísio Pequeno, que preside nesse instante a FUNCAP, que é a Fundação Cearense de Pesquisa, o professor doutor João Mário, que também preside neste momento o IPES, que é o Instituto de Pesquisa Econômica do Estado do Ceará, e o professor doutor Clésio Arruda, o nosso debatedor aqui permanente, que nos ajuda semanalmente a refletirmos sobre os temas colocados em discussão neste programa. Conforme a editorial de abertura do programa, o Ceará tem hoje, dentre os muitos, mais um projeto inovador, que certamente deverá se tornar uma referência de política pública nacional, como tem acontecido com outros programas na área de educação, que é o programa Cientista-Chefe. O programa Cientista-Chefe tem a coordenação da FUNCAP, tem a execução direta e orientação do IPES, sob a responsabilidade do professor João Mário. Para que o assinante possa entender do que estamos falando, professor Tarcísio, agradecendo desde já as participações, rapidamente explique para o nosso assinante o que é o programa Cientista-Chefe do governo do estado do Ceará. Pois não. Arnaldo, antes de tudo, quero lhe agradecer pelo convite, agradecer e dizer quão honrado eu me sinto pelos meus companheiros aqui de bancada, e bom dia a todos. É o seguinte, o programa Cientista-Chefe é uma resposta na prática e concreta à seguinte questão: como
A universidade, a ciência, de uma maneira geral, mas personificada nas universidades. No Ceará, nós temos um conjunto de 8 universidades, exercendo pesquisa em todas as áreas do conhecimento, com 182 cursos de pós-graduação, em estrito senso, ou seja, estou me referindo só a mestrados e doutorados, que tem 12 cursos de doutorado, nota 6 e 7 da CAPES, que são os níveis de excelência internacional. Ou seja, nós temos, e que a Universidade Federal do Ceará é a 10ª universidade do Brasil, a primeira do Norte e Nordeste, e uma das poucas do Brasil que está no ranking das 500 melhores universidades do mundo, por exemplo, para falar da Federal. Mas temos também 3 estaduais, a UES, a UVA, a URCA, temos mais 2 outras universidades federais, a Universidade Federal do Cariri e a Universidade Federal da Unilab. E temos o Instituto de Tecnologia, o IFES, né? Enfim, nós temos um parque de ciência. E a questão é como a ciência, ou criar um sistema para a ciência contribuir para o progresso da sociedade cearense. E o cientista-chefe para dizer curtamente, é a resposta a isso. É um instrumento institucional para realizar isso e para acabar. O discurso não é um instrumento, não é um retórico, para acabar a discussão se as universidades estudam o sexo dos anjos, se não estudam, se ajudam ou não ajudam. Então, acabando a discussão, elas estão efetivamente contribuindo. Professor João Mário, o programa Cientista-Chefe está vinculado exatamente ao IPES, ao Instituto Cearense de Pesquisas Econômicas do Estado do Ceará. E eu queria que você nos dissesse aqui para o assinante como ele funciona, ok? Quem é o cientista-chefe e de quais projetos dentro deste programa? Perfeito. Também, inicialmente, quero agradecer o convite, Arnaldo. É uma satisfação estar aqui no seu programa. Cumprimentar aqui o Tarcísio, o Clésio. É uma satisfação estar dividindo essa bancada aqui com ilustres companheiros da academia. Como o professor Tarcísio colocou, o programa Cientista-Chefe é um programa bem mais abrangente. Ele está atuando em várias áreas do estado do Ceará. Está na área de segurança, está na área de saúde, está na área de educação, na área de economia do mar, energia. Enfim, vários setores que o Estado identificou como um potencial de aproximação com a academia e também pela questão da necessidade dos problemas, da importância dessas setoriais. E o IPES foi um dos órgãos do Estado que foi agraciado com esse programa Cientista-Chefe, em parceria com a FUNCAP. E no IPES está o Cientista de Dados, o programa Cientista de Dados, que é mais ou menos uma preparação para quando o Big Data do Estado do Ceará estiver todo montado, você já ter toda uma equipe preparada para analisar essa quantidade imensa de informações que chegarão no Big Data por todo o Estado, por todos os órgãos do Estado. Então, nós estamos com a equipe da Física, que é uma equipe, a Física é um programa nota 7 na CAPES, está comandada lá no IPES pelo professor Soares, também tem o professor Carmona, ambos do departamento de Física, e toda uma equipe que eles trazem do departamento, a network que eles trazem. E mesmo nesse processo em que o Big Data ainda está se estruturando no Estado, eles já estão trabalhando ativamente com as notas fiscais eletrônicas. Já estão gerando vários resultados importantes, já ocorreram algumas apresentações internas e até para o governador, mostrando o potencial de resultados que esse tipo de pesquisa pode dar. Para lhe dar uma ideia, Arnaldo, se você me permite. Pois João, não. Notas fiscais eletrônicas, elas foram implantadas no Ceará pela Secretaria da Fazenda, comandada pelo Mauro Filho, em 2013, né? E começamos a trabalhar com elas historicamente no começo, no programa lá, né, do cientista-chefe de dados, e estamos chegando agora, 2018, e até para ficar em dia. Nós temos, para dar uma ideia para os assinantes, nós temos 1 bilhão de notas fiscais eletrônicas que estão sendo processadas. É 1 bilhão de notas. Cada nota eletrônica tem cerca de 500 campos. Então, se você for atrás, assim, foi 500 bilhões de informação. Então, esse volume de informação, de dados, só com referente à atividade econômica, caracteriza isso que na ciência se chama um Big Data.
Não é uma coisa que você pode fazer no seu computador de mesa ou, ou com uma pequena equipe. Então, é um Big Data e é a origem do que será o Big Data do Estado, porque a ideia é que não só essas que são de origem econômica, mas as informações de todas as áreas que estão no cientista-chefe, educação, ciência, todas sejam trabalhadas, né, no volume. O assinante deve estar perguntando assim, e para que serve, portanto, todas essas informações, esses milhões de informações? Eu vou só, se me permite aqui, deduzir. Imagine, você assinante, que esse mapeamento feito a partir das notas fiscais, o Estado vai saber, por exemplo, por qual estrada e durante que distância trafega, por exemplo, um determinado tipo de mercadoria, né? E um determinado tipo de transporte. Isso já será suficiente para que o governo possa direcionar, por exemplo, políticas de manutenção, né? E de melhoria nas estradas nesse setor. Só para dar um exemplo de quão importante é um programa como esse. Professor Clédio, você como integrante e debatedor do Observatório, tem a responsabilidade de fazer a sua análise crítica sobre isso. Eu queria colocar uma outra vertente dessa discussão. Historicamente, e com toda razão, nós sempre dissemos que as universidades sempre estiveram apartadas do governo. Não por elas universidades, mas porque os mandarins do momento quase sempre ignoravam as universidades. Pelo que percebo aqui, dito pelos professores João Mário e Tarcísio Pequeno, inaugura-se um novo tempo nesse atual governo. O governo foi buscar os cientistas, os melhores nas áreas de matemática, de física, enfim, de todos os outros setores, de educação, e trouxe para dentro do governo, para com isso se desenvolver e se pensar tecnologias sociais e soluções para aplicação direta, com grande ganho, até onde alcanço, na qualidade das políticas públicas em execução. Qual é a sua percepção? Só um segundo, Arnaldo, só para complementar, trouxe para o governo sem sair da universidade. Sem sair da universidade. Eu acho que esse que é o grande, a grande questão. A gente vai tocar nisso, mas é muito importante. Olha, é um prazer enorme estar aqui com os colegas, né? Numa discussão que eu acho fundamental, né? E eu queria pensar isso, talvez aqui trazendo um pouco mais de esclarecimento da importância desse projeto, né? Eu saí aqui com talvez ver se eu consigo aqui uma linguagem mais comum, né? Em primeiro lugar, a gente tem que perceber que as grandes soluções elas aparecem nesses momentos mais difíceis. Qualquer área, né? Você pensar para uma área mais próxima à minha, os direitos humanos ele vai se desenvolver justamente no período mais crítico. É em plena Segunda Guerra Mundial que você tem as ideias que vão sendo elaboradas de efetivar a igualdade, de abrir oportunidades. A economia idem, né? Quer dizer, o mercantilismo que dá origem a uma grande negociação global e posteriormente a própria industrialização, ele vem no momento em que a Inglaterra está numa crise financeira, né, extremamente exacerbada. Então, o que eu percebo nesse projeto é que nós estamos trabalhando algo que de fato é uma virada e que é nesse momento extremamente importante. E que é um momento que o Brasil atravessa uma grande crise. Uma grande crise, em né? todos os setores. Isso. Então, inclusive de discriminação do ensino superior, hoje, pelas palavras do atual ministro. Nós vivemos um crescimento do obscurantismo na sociedade brasileira, muito grande. Há um pouco disso no mundo, mas o Brasil está impossível. Eu vejo os movimentos sociais, muitas vezes ele aparece como esses eterno retorno, mas na verdade não é, ela é uma espiral, né? Então esses recuos, eles nos proporcionam essas alternativas, essas saídas, que é o que a gente está vivendo com esse projeto. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente está criando aqui no Ceará um modelo, né, que com certeza ele vai ser, no momento oportuno, aquilo que a gente precisa fazer para o Brasil, não é para o Estado. Né? Nós estamos numa disputa global de tecnologia para o desenvolvimento, não só do capital produtivo, mas também dos estados como parceiro na produção econômica. A gente tem uma disputa Estados Unidos, China, da Europa, principalmente França e Alemanha, que estão aí com investimentos enormes na área tecnológica, na área de educação, e a gente fazendo esse caminho para trás, e aí surge um projeto que vai na contramão de tudo que está se dizendo nesse país. Então, eu acho que é importante que a gente aprofunde essa discussão e que se perceba a possibilidade que a gente tem de promover, a partir de um projeto dessa natureza, as bases que seriam do desenvolvimento e talvez daquele salto que o Brasil sempre precisou dar, que é sair do eterno
país em desenvolvimento. Né? Porque a gente tem sempre essa barreira, Eterno porque país, falta justamente... O eterno país do futuro. O eterno futuro país do que nunca chega, que porque nunca o futuro chega. não chega mesmo. Tudo é horizonte, né? Não é para chegar mesmo. Agora, Mas só fazendo adentro a sua observação, com a qual eu concordo plenamente, e ressaltando alguns aspectos, de fato, né, esse programa, a gente pode separar dois momentos importantes e totalmente decisivos, sine qua non. Né? Uma, a determinação do governo do Estado, do seu governador, de investir nessa área, de não fazer como o governo federal está fazendo e quase todo o Brasil está fazendo, com exceção de São Paulo. Né? Então, o Ceará fica aquela exceção, porque na hora em que o nosso governo reage assim, aperta o dinheiro das primeiras áreas que são afetadas, ciência, cultura, educação. Então, vai lá porque parece, né, é o inútil, parece o supérfluo, que não é. Quando aconteceu na crise de 2008, que caiu no colo do Obama, qual foi? Ele reuniu a galera e pensou, lá vem os cortes na ciência. Reuniu o pessoal da ciência, disse, olha, resolvi dobrar o orçamento de ciência. Aí surpreendeu todo. O cara aumenta a ciência porque ele sabe que a ciência não é um gasto, é a saída. A saída. E ele tirou lá, né, o país. É outro desses exemplos de uma crise que permite o salto à frente. Então teve essa decisão, foi um momento importante. O segundo, e aí por força dessa decisão, ele passou a destinar mais recursos na FUCAP. Por exemplo, de 2017 para 2018, ele dobrou o recurso da FUCAP. Se você me permite, a produção me informa que esse primeiro bloco já se exauriu. Eu quero abordar exatamente isso, que isso tem custo. Não se faz ciência, né, sem orçamento, e orçamento substantivo. Vou pegar a sua deixa para a gente retomar no próximo bloco. Okay. Porque uma política pública, ela só se torna viável quando ela responde a 3 quesitos. Quanto custa, de onde vêm os recursos e quem vai financiar, pagar. Sim. Entendeu? É isso que eu quero saber. No próximo bloco, um instante só. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Se você é assinante, ligou agora. Nós temos hoje as participações dos nossos convidados, os professores Tarcísio Pequeno, presidente da FUNCAP, e João Mário, presidente do IPES, e o nosso debatedor aqui, o professor Clésio Arruda. Estamos discutindo o programa Cientista-Chefe criado pelo governo do Estado. No bloco anterior, professor Tarcísio, você falava do segundo ponto deste programa, em que você começava a introduzir a questão do financiamento para ciência e tecnologia. Pois é, o Ceará está dentro de um todo chamado Brasil e que atravessa essa crise que todos nós conhecemos. Mas o Ceará ainda é um dos poucos estados que está com suas, fiscalmente resolvido, né?
investe com recursos próprios, inclusive proporcionalmente mais do que todos os demais estados do Brasil, em termos relativos até mais do que São Paulo, que é São Paulo, né? Então, como é que está esse financiamento? Porque não se faz ciência sem financiamento. Perfeito, claro. E foi por isso que foi abordando o ponto, eu abordei esse ponto logo de princípio, porque na raiz está isso. Não houver recursos, a imaginação criativa do gestor, do cientista, da gente, não tem combustível para se manifestar. Mas uma vez que o governo tomou essa decisão e passou e fez um plano de destinar à FUNCAP aquilo que a Constituição já prevê há 25 anos atrás, a Constituição de 88, que é 2% da receita tributária líquida, para ele ir construindo gradativamente. Então, ao começar a pôr em execução esse plano de financiamento da ciência, de 2017 para 2018, dobrou o recurso. E aí nós ficamos com o seguinte problema-oportunidade. O que fazemos com o dinheiro adicional que entra agora? E a resposta é, na realidade, aquilo não era um problema, era de fato uma oportunidade. Então, agora nós podemos pôr a imaginação para funcionar. O feijão com arroz que se dá das bolsas de pós-graduação, etc., que são essenciais para manter o sistema que eu descrevi, um sistema grande de ciência, está assegurado. E aí, com esse adicional, vamos fazer o quê? Vamos transformar ele em ciência em prol do Estado. Nós vamos devolver ao Estado, ao governador, com ganhos, com um fator multiplicador, esse recurso que está sendo colocado aqui. O que significa dobrar em termos absolutos? Significa quantos milhões? Era quanto e é o passou seguinte, para em 2017 a FUNCAP teve 47 milhões, 45 milhões. Em 2018, 87. Agora, em 2019, 110. Isso que significa. Então, nós estamos só para o assinante ter uma ideia de grandeza do quanto o Estado Pronto. Então, nós estamos disponibiliza. falando hoje de 110 milhões. Certo. Então, nós pegamos uma boa fatia disso, realmente quase todo o dinheiro novo que entrou, e aplicamos nesse programa. E esse programa foi ir diretamente nas universidades, como você já descreveu, pegar alguns dos melhores pesquisadores sênior dos melhores grupos das áreas e que correspondessem a áreas também mais críticas, mais importantes do Estado, né, como recursos hídricos, como segurança pública, educação, saúde, etc., e trazê-los para cá, eles, suas equipes, sem tirá-los da universidade. Aí tá realmente, talvez, o ovo de Colombo, foi nessa hora que a gente botou o ovo em pé. Não, a ideia, porque já se exercitou muita coisa. Mas aí você vai e tira o cara da universidade, você tira o pesquisador. A universidade para o pesquisador é como a água para o peixe. É lá que ele vive. É lá, e o cara, se for um pesquisador, mesmo, inclusive, ele não quer sair. Mesmo que você pague o dobro, ele não quer sair da universidade. É lá ele tem os alunos de doutorado, os colaboradores locais, os colaboradores internacionais, externos. Lá ele tem a vida. E quando você traz um pesquisador, para o público entender, eu não estou trazendo uma pessoa. Eu estou trazendo uns tentáculos, estou trazendo um povo, eu estou trazendo ele e suas circunstâncias. Aí ele vem trabalhar para o Estado, os alunos de doutorado dele vão fazer teses, né, nos problemas do Estado, então eu estou trazendo toda uma situação quando eu trago o pesquisador para dentro do Estado. Pois não, João Mário. Arnaldo, só também pegando essa fala do Tarcísio sobre a questão da percepção do governador, da importância da ciência, da qualidade da informação na elaboração da política pública. Um outro exemplo também, além desse espetacular do programa Cientista-Chefe, enquanto a gente está acompanhando no plano nacional o IBGE cortando o nosso censo, que vai ocorrer em 2020, uma discussão grande sobre a qualidade que o censo dará, dado alguns cortes em perguntas relevantes, o governador investiu mais de R$1 milhão para a gente aqui no estado do Ceará fazer uma pesquisa regional de amostra domiciliar. Serão aplicados mais de 15 mil questionários. Você terá uma representatividade pelas regiões de planejamento no estado do Ceará. Essa pesquisa já vai começar agora no segundo semestre. A gente vai ter uma qualidade de informações disponíveis espetacular para olhar não só a questão das políticas públicas, mas acompanhar inclusive o próprio PPA, ajudar com essas informações o PPA. Então, novamente, o Estado está numa direção correta em relação a Você está dizendo, então, que o Estado do Ceará é o primeiro Estado a produzir sua própria PNAD. Ela vai fazer uma pesquisa representativa das regiões de planejamento. Pois exatamente. É uma PNAD própria, ou seja, nada melhor do que você fazer todos os cortes necessários
para você entender a sua realidade, né? Sem a dúvida. sua sociedade, como vive, o que produz, tá? O que pensa, qual a percepção. Permita aqui uma discussão com relação a essa aproximação com o Estado. Quem trabalha no Estado, né, tende, isso aí por uma questão mesmo do próprio mecanismo de funcionamento, ele tende a se familiarizar com os próprios problemas. Né? Isso é normal, né? Você está lá, mesmo sendo um técnico excelente, né? A Secretaria de Fazenda tem técnicos de excelente qualidade. Né? Claro. Agora, o conviver com os problemas gera uma certa dificuldade de você enxergar para além dele. Né? Quer dizer, essa aproximação da universidade é a vinda do estrangeiro. Né? Ou seja, aquele indivíduo que está fora e que vai ter um olhar diferenciado, que vai trazer alternativas, que são alternativas que não poderiam ser pensadas por quem está dentro, né? Mas viria justamente por isso que vem de fora. Uma coisa que me chama a atenção desse projeto é o fato de que você tem várias áreas, né? Então, falo isso aqui da física, matemática, economia. Quer dizer, essa retirada dessas fronteiras do conhecimento para olhar um objeto aí para o pesquisador, que seria os nós, os gargalos existentes no funcionamento do Estado, é algo, rapaz, inédito, brilhantinho, sabe? É inédito. Isso não, eu não sei se a gente tem parâmetro... Não, esse programa é inédito, é original do país, as pessoas que ouvem falar dele ficam muito interessadas, e isso que você fala, você tem técnico excelente, mas todos eles, que nós falamos com os secretários, todos eles dizem o seguinte: olhe, a gente fica aqui mergulhado resolvendo o dia a dia. Então nós não temos tempo de parar para pensar. Então o que a gente faz é trazer um cara que, além de bom, que inclusive tem esses olhos da ciência, né? Por melhor que seja o técnico tem a obrigação de ter o olhar da ciência, o cara tem, o olhar de fora, e além disso é um cara que vem com o tempo, que vem para pensar, que vem para poder fazer aquilo que a pessoa que está resolvendo o dia a dia. Então os secretários, isso não veio à toa, isso veio de a gente ouvir os secretários e conversar e ver as dificuldades e as dores dele. E eles tinham problema. Não, eu queria pessoas aqui, não tenho como pagar. Então a gente arranjou uma maneira de como realmente traga o pesquisador. Agora, quão melhor funciona o problema, as áreas que melhor funcionam são aquelas áreas precisamente onde tem mais técnico, onde tem doutores já, é o caso do IPES, mas é o caso também de várias outras áreas da educação, etc., etc., da própria segurança pública, que tem muito bons técnicos, que fazem o casamento. Eles aceitam muito bem, entendem o que é que está vindo. Esses pensadores, o professor João Mário, que vêm para o governo para ajudar a pensar soluções, formular soluções, não só para as políticas já em execução, para tentar agregar valor e imprimir mais qualidade, mas, sobretudo, para ajudar a pensar e formular novas políticas, até onde eu estou entendendo. É isso mesmo? Exatamente. É? E a vantagem, o Clésio já tocou, o Tarcísio também, o pesquisador ele vem especificamente olhar determinados problemas da setorial, analisar determinadas políticas públicas, ver como é que essa política pública poderia ser aperfeiçoada, ou até inovar nessa política pública, e assim, sem estar entrando naquela burocracia da secretaria. Porque isso aí toma o tempo do gestor, toma o tempo da equipe. Eu que estou num cargo de gestão, o Tarcísio está num cargo de gestão, 80% do nosso tempo a gente passa ali resolvendo o dia a dia do órgão. Pepino, um problema aqui, outro ali, muitas reuniões que nós participamos, somos demandados, enfim. E o pesquisador não, ele chega ali com a equipe dele, com o tempo que ele reserva para aquele momento ali para o Estado, para a contribuição dele para o Estado, e com certeza a gente já está notando, não é que o programa está começando, já está tendo resultados, já tem impactos na área de segurança, já começa a notar impactos também na área da educação, na área de saúde. Lá no IPES a gente já sente a qualidade desse trabalho, com o trabalho feito nas notas fiscais eletrônicas, enfim. Então, e é um programa que está começando agora. Tem pouco mais de um ano, tem pouco mais de um ano e já está começando a ter impactos muito positivos para o Estado. Já mostra resultados. E tem ainda o efeito de volta que ele também acaba sendo, ao pôr as duas coisas, educativo dos dois lados. Dos dois lados. Os pesquisadores vêm e aprendem bastante, porque começam a ganhar uma visão, por exemplo, sobretudo nessas secretarias que têm seus corpos técnicos de alta qualidade. Por exemplo, no IPES isso acontece, mas em várias outras. Na educação, que tem muita gente muito boa em avaliação, etc. Então, o pesquisador vem. Na educação, o nosso projeto é a qualificação do ensino de matemática. É um professor matemático puro.
premiado em matemática, então um programa também nota 7, é um matemático puro, mas com essa disposição de ensinar matemática. Eles, com o pessoal lá, ele aprende um monte e o pessoal aprende com eles. Né? A linguagem vai se mesclando. A interação é fundamental. Vocês colocam uma coisa que é extremamente importante, que é sensibilizar o pesquisador para as questões sociais, que só é possível quando você está do lado de cada balcão. Tem que botar dentro, isso. É isso aí. Porque muitas vezes a gente quer dizer, nós temos uma elite, não posso fugir a isso, um tanto quanto, eu diria que do ponto de vista cultural, ignorante, politicamente quase que analfabeta e socialmente insensível. Essa insensibilidade social, ela se dá dentro da academia por essa falta de experiência. Trazer para dentro do governo, né, pessoas com essa cabeça é uma oportunidade que elas têm de se sociabilizar com todos esses problemas que muitas vezes sequer eles sabiam que existiam. E aí dá para procurar soluções. É muito rica. Eu desconfiava que existia, mas não estava nem aí. Mas não fazia parte da realidade deles. É muito rica, é uma experiência de ganha-ganha. E assim, a idealização desse programa na FUNCAP, pelo Tarcísio, ele tem um componente importante, porque assim, é o entendimento de que essa aproximação não ocorreria naturalmente. Você tem que criar um desenho de mecanismo que tanto seja interessante para o governo ter esse pesquisador junto com ele, como seja interessante para o pesquisador também trabalhar no governo. Então, você criar um mecanismo que finalmente aproxima a academia do governo e ideal que também ter essa aproximação com o setor privado também, tem que ter um mecanismo que funcione ali para trazer isso. Naturalmente não vai acontecer. Porque essa fala aqui, eu acho que é importante para a gente perceber o seguinte: o Estado ganha. Né? Ele ganha quando a gente pensa na redução de custo do funcionamento do Estado, da máquina estatal. Porque se você age de forma mais correta, se você otimiza o recurso na aplicação, como foi dado o exemplo aqui, se é naquela estrada que eu vou ter que fazer um investimento porque ali, né, precisa de um reforço, né? Se é uma norma que tem que ser criada para facilitar, sei lá, o acesso de um determinado público a recurso. Quer dizer, todas essas descobertas que são feitas durante o trabalho, na verdade, ele agiliza os recursos existentes do Estado, seja de pessoal, seja financeiro. Sem dúvida. Né? Ele é um instrumento de gestão imprescindível. Dá para falar um pouquinho? Um resultado dessa equipe que está lá, né, de análise de dados, por exemplo, com esse 1 bilhão de notas fiscais, os caras, quando você bota tudo, primeiro 1 bilhão de notas fiscais é coisa ilegível, não serve para nada. O que você faz com 1 bilhão de notas fiscais? Quer dizer, humanamente nada. Você tem que botar lá no Big Data. Aí você trabalha com métodos que são métodos, né, na fronteira da ciência de análise de dados. Os caras trabalham com método, começa a aparecer umas aranhas que a gente também não serve para nada, mas eles vão trabalhando, aplicando. Daqui a pouco você vê a árvore econômica do Estado. Já pensou um negócio desse? Que o pessoal vê lá, que você não tinha contemplado, podia ter mais ou menos a ideia. Você vê a árvore econômica setorial. Qual é a relação entre os setores? Aí você olhando esse desenho, por exemplo, instrumento de gestão maravilhoso para você saber como é que você vai. E aí o ponto que o Tarcísio falou, a interação com os técnicos do Estado, né? Por exemplo, lá no IPES está o grupo da física de alto nível e junto com os doutores em economia lá do IPES. Então, conversa. Há uma transferência de tecnologia. Do mesmo jeito que o IPES está aprendendo com a ciência que a física está nos trazendo, a gente está passando informações econômicas, discutindo resultados que eles encontram e às vezes não tem aquela intuição econômica para interpretar aqueles resultados. Então é fantástico. E por que o pesquisador gosta? Porque senão ele não vem. E é aquela acusação injusta. A universidade... Não, é porque ele precisa saber por que ele gosta. Além de você dar uma compensação pela responsabilidade que ele assume. Porque ele chega lá, ele encontra duas coisas que o programa vai dar para ele e que é bom para a carreira acadêmica, ele como pesquisador. Dados, acesso a dados que lá na academia ele não tem. Por exemplo, já que ele vai ter acesso a esse 1 bilhão de notas fiscais, mas não só isso, na segurança pública, área sensível, que não solta os dados para pesquisa, etc. Né? Mobilidade urbana, não sei, educação. Ele tem acesso aos dados, que aquilo é ouro para ele, dá paper, que é a moeda dele, dá publicações internacionais, e dá problemas reais.
para ele não precisar ficar com os alunos de doutorado imaginando situações, ou então pegar os dados de Boston. Por que aqui do Ceará os caras fazem pesquisa de Boston? É porque em Boston tem os dados, o pessoal fornece. Mas agora começa a fazer aqui. Então, isso dá uma vantagem, inclusive, na carreira deles, porque eles vão produzir artigos com acesso a dados e focando problemas reais, além de dar ele a sensação, uma sensação muito superior da utilidade daquele artigo científico que ele produz, mas continua produzindo, que aquilo é essencial para a carreira dele, com esse diferencial. Bom, eu costumo dizer, e acho que todos vocês concordam comigo, que a ciência só se torna efetivamente ciência quando ela chega lá na ponta. Quando a sociedade é capaz de se apropriar do que essa ciência produziu e, portanto, transformar, aplicar na sua vida, no cotidiano e transformar. Nós vamos para o terceiro e último bloco. Eu quero deixar aqui no ar, já introduzindo o assunto, para a gente discutir na prática no próximo bloco. Sempre que se faz qualquer avaliação sobre educação, por exemplo, tem-se aí alguns dados aqui. O nível de absorção do aprendizado do alunado é muito baixo. Diz-se que um determinado percentual não sabe ler, o percentual maior que sabe ler não entende aquilo que lê, e na matemática há também algumas avaliações que demonstram que as avaliações poderiam ser bem melhor se os alunos tivessem um pouco mais de aprendizado na matemática. E ainda há, correlato a isso, um outro problema, é que a matemática continua sendo vista como uma matéria muito chata e, portanto, rejeitada pelos alunos a partir do ensino básico. Onde está o problema? No professor, que não tem uma didática adequada para ensinar a matemática, na falta de conhecimento do próprio professor de matemática, enfim, na prática, como que o programa Cientista-Chefe pode resolver problema, por exemplo, como esse da matemática nas escolas. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Hoje com as participações dos nossos convidados, os professores João Mário, presidente do IPES, Instituto de Pesquisa Econômica do Estado do Ceará, o professor Tarcísio Pequeno, presidente da Fundação Cearense de Pesquisa, do Ceará, da FUNCAP, da Ação de Apoio à Pesquisa, e o professor Clésio Arruda, que nos ajuda aqui a debater esses assuntos. No bloco anterior, eu deixei no ar o problema da baixa qualidade no ensino, né? Peguei especificamente a área de educação. Porque para o assinante é importante, tudo bem, o governo do estado está aí, botou 107 milhões para pesquisa, saiu de 30, portanto quase triplicou.
do cientista-chefe está aí, é um sucesso, mas na prática, né, nos últimos 50 anos, só para pegar a segunda metade do século passado para cá, eu costumo dizer, professor Tarcísio, que tudo se desenvolveu, mas a educação tem muito o que aprender. E eu não digo isso à toa, eu digo isso com base nos dados, né, e nos resultados que nós temos na área da educação. Né? O que o cientista-chefe pode, nesse instante, proporcionar de aprendizado para a educação, para que nós tenhamos uma evolução, o salto de qualidade que estamos precisando ter nessa educação, na medida que a matrícula já está universalizada. Sendo mais específico para o assinante acompanhar, os resultados em leitura e em matemática, nas avaliações que nós temos, e olha que o estado do Ceará é um excelente, hein? Já está aí despontando em todas as avaliações, do MEC, as avaliações internacionais e tudo. Mas ainda assim, a gente sabe que é sofrível, né, o aprendizado do aluno nessa área de matemática e nessa área de português. Né? Em que o cientista-chefe resolve e como resolve problemas como esse? Perfeito, excelente questão. Primeiro, só para qualificar um pouco, né, e foi o fim da sua fala, primeiro assim, esse cenário já vem mudando, é uma das conquistas e dos setores da gestão em que o Ceará é contracorrente, é contra-exemplo. Né? Ontem o Haddad estava entrevistado na Globo News pela Mira Leitão. E quando foi falar disso, disse, não, muitos estados já estão resolvendo. E o Ceará é sempre citado, um exemplo, quando cita 3, 4 estados do Ceará. Então, vamos qualificar. O Ceará fez uma revolução, não tem outro nome, na educação fundamental. Então, o sistema hoje é Fundamental 1, até Fundamental 2, de 6ª a 9ª série, e o médio. Então, no ensino fundamental 1, a revolução é total. Dos 100 melhores escolas públicas do país, 80 estão no estado do Ceará. É uma coisa tão incrível que o paulista não quer acreditar. Acha que tem alguma mutreta, ele resiste a acreditar, mas é verdade. E 20 é em Sobral, né? E as 20 primeiras são todas no Ceará. Enfim, no Fundamental 2, nós também estamos entre os 4 primeiros do país, né? Com resultados um pouquinho menos bons. Só um segundo, isso aí, até fazendo uma analogia também com o programa Cientista-Chefe, tem a ver com um desenho de um mecanismo correto. Isso. Foi idealizada a divisão do ICMS por resultados da educação, tem todo um apoio da Secretaria da Educação do Estado aos municípios, então existe todo um desenho correto na área. Perfeitamente. É um grande exemplo e o cientista-chefe é isso também. Não adianta evangelização, proselitismo, não é isso que vai resolver. São mecanismos inteligentes que tornam vantajosos fazer diversas ações. O cientista-chefe já está em execução há 2 anos, foi criado há 2 anos. Um ano e pouco. Fazer 2 anos agora, portanto, já tem resultados práticos. No início de 18. Então, nós centramos o nosso programa no ensino médio, até porque é a atribuição do Estado, mas não foi essa a razão. É porque aí é que está a fragilidade do Brasil todo. Aí é que, nos ensinos fundamentais, o Brasil está mais ou menos atingindo o Brasil como um todo as metas que estavam estabelecidas. No Ceará, o Ceará já ultrapassou as metas que estavam estabelecidas. Mas no ensino médio, o país todo está abaixo do ensino médio. Aí tem a dificuldade. E, dentro da dificuldade do ensino médio, a matemática é a maior dificuldade. Então, foi exatamente aí que a gente resolveu atacar e trouxemos um matemático. Então, é um programa que a gente coloca muita energia. E o que é que o matemático traz? Primeiro, um diagnóstico. O que é que acontece? Acontece 2 coisas. Primeiro, o aluno, mesmo nesse ensino fundamental melhorado, ele traz deficiências do fundamental para o médio. Inclusive, é um momento em que há muita evasão escolar. Então, uma das estratégias nós estamos estabelecendo um cientista-chefe correspondente na Prefeitura de Fortaleza, por exemplo, podemos depois estender para outros municípios, para trabalhar a matemática nos últimos anos do ensino médio, para que esse cara chegue adequado. No próprio ensino médio, então nós temos 2 ações importantes, dentre as principais, né? E aí também temos sido procurados pelo INSPE, tem muita gente de olho nesse programa, né, e gostando do que a gente está fazendo. Nós estamos
criamos um programa de pós-graduação dado pelos matemáticos, de formação de professores, e antecedeu esse programa a formulação de um material realmente matematizado e moderno. Porque um dos problemas é que, frequentemente, o professor de matemática do ensino médio não conhece suficientemente matemática. Isso. Ou se conhece operacionalmente. Ele é um executador de algoritmo, que não é mais o tipo de inteligência que você precisa. Então, não é capaz de passar. E esse tipo de comportamento torna a matemática chata. A matemática não é chata, a matemática é fantástica. É fundamental e está presente. E é encantadora. Quando o cara entende. Resolver um problema de matemática é uma coisa estimulante. Exatamente. Agora, ela é chata em duas circunstâncias. Quando o aluno não acompanha, não entende, e aí fica aquele meio forçado, faz um negócio que ele não sabe nem porquê, no fim dá certo ou não. E quando ele é tornado uma coisa mecânica, ensinam-se ele um algoritmo, ele vira uma maquinazinha, agora faz assim, não sabe, enfim. O próprio professor já muitas vezes vem com isso. Então nós estamos trabalhando um programa de formação de professor. Pós-graduação, pegando os professores da rede pública e na área de matemática, e colocando na área de matemática especificamente, junto com a produção de um material que antecedeu, inclusive usando informática e tal, para o professor, para a gente criar esse pacote. Do outro lado, nós estamos aperfeiçoando os métodos de avaliação. O nosso cientista-chefe, que é o Jorge Lira, é um matemático premiado de geometria diferencial. Então, a equipe, né, de cientista-chefe está aperfeiçoando o método de avaliação, não no sentido, não porque esse é ruim para detectar os níveis, não, mas é porque precisa melhorar no sentido de tornar ele um instrumento de retroalimentação de informação sobre o status do aluno. E também trabalhando com o sistema de análise de dados, pegando os dados em massa, a gente pode combinar essa avaliação com esse sistema de análise e aí realmente identificar quais são e onde é que você deve atacar. Por exemplo, já foram identificadas por pontos quais são as maiores dificuldades, 5 ou 6 coisas que são difíceis para o aluno, né, para você. Mas aí você vai poder começar a fazer isso individualmente. Inclusive com um sistema que pode prever com 6 meses de antecedência, com alguns meses de antecedência, que um aluno corre risco de abandonar a escola. Para você se antecipar isso. E começar a trabalhar o caso dele. Isso. Então, esse tipo de coisa, que são coisas que a ciência hoje em dia pode fazer, estão em movimento agora no estado do Ceará, com a grande colaboração, que aí também foi essencial, da Secretaria de Educação, que tem pessoal muito bom, tem o subsecretário Rogers, né, que é um entusiasta do programa e tal. Né? Professor, só complementando aqui, Arnaldo, outro ponto que você falou no final do bloco anterior sobre como a ciência é importante que ela caminhe para o cidadão. Chegar na ponta. Para chegar na ponta. Para transformar a vida do cidadão. Uma derivação também muito importante desse programa Cientista-Chefe é porque em torno desse grupo de cientistas derivam-se outros projetos sobre o comando, a coordenação do cientista-chefe. E só para dar um exemplo, por exemplo, lá no IPES, a gente tem um projeto que trabalha só com a parte de avaliação de políticas públicas. É um grupo que está olhando todos os programas do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Então, isso aí é um recurso que o Estado destina todo ano em torno de 500 milhões, 550 milhões nessa ação de combate à pobreza, e você melhorar a eficiência dessas políticas, melhorar a qualidade, melhorar o resultado dessas políticas é extremamente importante. E é mais uma derivação do programa Cientista-Chefe. Esse grupo está lá no nosso Centro de Análise de Dados e Avaliação de Políticas Públicas, que tem lá no IPES. Sim, porque essa é uma falha. Você coloca uma coisa importante, porque os governos, em maior ou menor grau, eles investem na definição e aplicação de algumas políticas públicas. Mas, historicamente, ele definia a política, designava os recursos, os setores competentes passavam a executar, mas ele não tinha o mecanismo de acompanhamento e avaliação dessas políticas. Sim. E aí, o desperdício de recursos historicamente foram enormes, exatamente por isso. Quer dizer, esse programa agora vai permitir que no meio do projeto, ou no começo, rumos possam ser corrigidos
para que se possa obter... Já se começa a analisar desde o desenho do projeto, projeto, a implementação e depois a gente vai olhar os resultados. Isso é fundamental. Permita uma discussão aqui, eu queria voltar para a matemática. Até porque, como eu não sou da área, né, porque é algo que muitas vezes é incompreendido. Né? Quer dizer, há inclusive a defesa de que, por exemplo, cursos como direito, o aluno deveria passar pelo ensino de matemática, que é um engano terrível, né? Porque a produção de conhecimento ele tem como base a discussão de variáveis, correlacioná-las. Né? Então, mutatis mutandis, desprezar a matemática em qualquer área do saber é como se quer fazer agora proibir filosofia e sociologia. Mutatis mutandis. Você não produz conhecimento se você não tiver capacidade de raciocínio lógico. Né? De saber pesar variáveis, mensurar, né? Fazer combinações, né? Aleatórias. Né? Quer dizer, sem essa capacidade de derivar, né? Você não chega a um produto, um resultado final, em qualquer área, pedagogia, né? A produção na filosofia, matemática pura. Né? Quer dizer, essa base que a gente precisa, né, nesse aluno, na verdade, é aquilo que vai permitir a excelência no ensino superior. Né? Se a gente não der essa base aqui para esse aluno, o aprendizado, o aproveitamento dele, do conhecimento aí superior, vai ser deficiente. Não tem como a gente avançar, né, em produção de conhecimento, de ciência, se a gente não preparar essa base agora no ensino médio. Né? Isso é bom que fique bem claro, né? Porque há um equívoco enorme. Um equívoco enorme. Você fez uma observação definitiva e que a gente não precisava ter esse equívoco. Bastava ler Platão lá na República, quando ele está falando da educação, que ele diz, e Platão, que é o cara que botou, né, na arcada da academia dele, se você não sabe geometria, não entre. Né? Fique de fora. E que ele dizia simplesmente, a matemática é a ginástica do espírito. Você precisa se desenvolver, todo mundo precisa, mova-se do espírito. A matemática é a ginástica do espírito. Ou seja, e que as pessoas precisam entender isso. Pô, aí meu filho está estudando logaritmo, está estudando trigonometria, ele vai fazer direito, ele não vai precisar disso. Não importa. Não é exatamente aquilo que está sendo ensinado que importa, é que a matemática é o meio pelo qual você ensina a pessoa a pensar. A pensar, raciocinar logicamente e cuidadosamente. Ele não vai, talvez, usar logaritmo, talvez não, mas ele vai ter que pensar. Se ele vai para o direito, então... O direito, é um argumentador, o cara, ou como juiz, ou como advogado, seja qual for o lado que você esteja, um procurador, investigador, você é um argumentador, é um raciocinador. Inclusive, aquilo, e já está provado, que quando você tem uma melhoria na matemática, melhora o seu discurso, melhora a sua redação, melhora o seu raciocínio. Aliás, já que você falou no direito, para explicar a necessidade da matemática também nessa área, basta pensar que com a hermenêutica jurídica ela será tanto mais eficaz na aplicação do direito quanto maior for a sua capacidade de argumentar e de apreender o que o legislador quis lá atrás quando criou os códigos, a Constituição e tal. Se ele não fez isso, essa argumentação tende a ser sofrível. E se tende a ser sofrível, essa hermenêutica não será a melhor e, portanto, vai prejudicar bastante se posso fazer esse argumento. A propósito, da mesma forma que o Big Data, com 1 bilhão de notas fiscais, vai permitir que se saiba, por exemplo, o que o município de Jati produz, o que é que ele produz para o consumo interno de sua comunidade e o que é que ele pode exportar para outros estados ou até países, e só uma análise combinativa como essa é capaz de permitir algo assim, no cientista-chefe, quero crer que como ele vai trabalhar com as informações produzidas nas várias secretarias e órgãos do governo do Estado, das suas múltiplas áreas de atuação, eu acho que o cientista-chefe tem aí um papel fundamental, que é dessa intersetorialidade, né, de todas as políticas e fazer essa combinação para definição e correção melhor de outras políticas. Quero crer que é isso. A intenção, vocês mencionaram, professor João Mário, 6 áreas em que os senhores estão atuando atualmente. Isso será estendido para outras áreas? Já está pensado isso? Sim, nós fizemos uma apresentação, nós tivemos uma reunião há
cerca de um mês atrás, de todos os cientistas-chefe com o governador. O governador já conhecia o programa, obviamente, já tinha sido feita a apresentação através da gente, eu, o João, o Flávio, a Taliba, mas essa foi a primeira ocasião em que nós colocamos 18 cientistas na sala do governador e tivemos uma exposição de cada um. Não é? O governador ficou absolutamente encantado com aquilo, porque justamente encanta mesmo você vendo pesquisa científica de ponta, trazendo resultados que você pode olhar e avaliar, isso aqui é importante. E aí ele disse, inclusive disse duas coisas, precisamos divulgar mais esse programa, é preciso que as pessoas conheçam mais, nós estamos fazendo isso aqui nesse momento, e precisamos ampliá-lo. Precisamos ampliá-lo. Essa é uma ideia muito boa, está funcionando, precisamos divulgá-lo e ampliá-lo. E só para complementar, Arnaldo, essa questão do papel do cientista-chefe vai ser fundamental nessa questão da integração dos dados. O Big Data do Ceará está em processo de construção e como eles estão atuando em várias setoriais, essa integração de dados, essa comunicação de políticas públicas das várias áreas vai ser muito importante para o Estado em termos de melhorar a eficiência das suas políticas. Vamos pensar aqui, por exemplo, uma questão que é muito caro ao Estado do Ceará, a questão da pobreza. Quando você pensa aí o Jati, quer dizer, que matérias-primas são compradas de fora do Estado, de outros municípios? É possível desenvolver aí uma tecnologia de aproveitamento dos materiais naturais e transformar isso dentro do próprio Jati? Quer dizer, como financiar a informação para... O potencial de resultados é muito grande. Demais, né? Bom, e com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Espero ter levado a você, assinante, uma outra visão, em uma outra perspectiva sobre aquilo que está acontecendo no Estado. Porque esse é o nosso papel aqui, Tarcísio, João Mário, fazermos um jornalismo fora do senso comum, fora esse do factual do dia a dia. Aprofundar um pouco mais as questões sobre aquilo que é importante para o Estado e para a sociedade, consequentemente. Não importa de onde venha, se do governo, se da iniciativa privada, enfim. Claro. Nosso propósito é aprofundar e colocar todas as visões que são cabíveis dentro de discussões assim. A você, assinante, o nosso convite para um próximo observatório. Muito obrigado e até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.